Sem dúvidas, o personagem mais icônico de Jojo. Ele é a cara da franquia e talvez sem ele, Jojo não fosse o sucesso que é. Mas por que e como ele se tornou tão popular? Ele é um bom personagem ou é apenas um hype vazio? Nesse vídeo eu quero falar sobre ele, Jotaro Kujo, e como a sua simplicidade conquistou o mundo. Jotaro não foi o primeiro nem o segundo protagonista da sua franquia, e mesmo assim se tornou o personagem mais popular de Jojo. A tendência é que o primeiro seja mais amado. Podemos ver em franquias como Pokémon, Digimon e Yu-Gi-Oh! Que os protagonistas clássicos tendem a serem os mais ovacionados, justamente por iniciarem aquele legado. Muita gente culpa essa tão grande popularidade do Jotaro pelo fato dele ser o protagonista da parte mais famosa. E eu concordo com isso. Mas assim como o Jotaro é muito popular por causa de Stardust Crusaders, Stardust Crusaders só se tornou popular do jeito que é, por causa do Jotaro. Um dos elementos que já diferenciam muito ele dos Jojos anteriores é o design, que é muito mais maneiro que o do Jonathan e do Joseph. Aliás, esses dois tinham designs muito semelhantes, principalmente no mangá. Eu já vi muita gente vendo arte colorida da parte 2 e achando que quem tava ali era o Jonathan, e vice-versa. Essa arte, por exemplo, é o Jonathan e o Dio, mas eu tenho certeza que se você tá vendo ela pela primeira vez, achou que era o Joseph e o Caesar. Só o boné do Jotaro da parte 3 já é mais icônico que todo o character design das partes anteriores. E eu não tô nem zoando. Você sente uma aura muito mais forte e única do design do Jotaro. Se eu fosse um moleque no final dos anos 80 e visse esse mano bombado, com jaqueta azul, correntes e cara de mal, com certeza eu ia ser instigado. Aliás, isso rola até hoje. Muita gente começou a ver Jojo porque achava o Jotaro maneiro. E sinceramente, não tem como não achar. Outro motivo pelo qual eu acho que ele se tornou tão popular foi por causa dessa persona poucas ideias. O Jotaro não fica de discursinho como o Jonathan e nem de zoeirinha tipo o Joseph. Ele é pouquíssimas ideias. Mexeu com ele é vapo. Ele facilmente poderia ser um personagem sem graça, porque tem todo aquele jeitão frio e calculista e de personagem apelão que não respeita ninguém, que sinceramente eu acho muito paia. Mas o próprio Araki zoa em cima dessas características dele, e eu acho isso genial. Tem uma cena que tá um calor da porra, que o Joseph fica sem entender porque a porra do Jotaro não tirava aquela jaqueta fedida dele. Enquanto isso, tá lá ele, fazendo pose deitado com uma jaqueta preta num calor de 50 graus. O Jotaro, por mais que seja foda, inteligente, apelão, ele ainda é um personagem de Jojo. E graças a isso, ele não se torna genérico, porque ele também tem seu lado excêntrico. Ou em melhores palavras, o seu lado bizarro. O Araki mistura toda essa parada da personalidade fodona com a bizarrice incorporada na história. E isso cria situações maravilhosas. Tipo na batalha do Endo, aquele inimigo cego que sente as vibrações do chão. Nessa luta, o Jotaro tem que ficar sobrevoando o deserto com o Iggy, mas o Iggy, além de estar pouco se fudendo pro Jotaro, ele não tá aguentando carregar um maluco de 2 metros. A ideia genial que o Jotaro tira pra passar por cima dessa situação é pegar a porra do cachorro e tacar com toda a força pra cima do cego. E sabe o pior? Dá certo. Mano, eu acho isso maravilhoso, porque é desleal. É uma estratégia de otário feita pelo protagonista e que deu certo. Eu gosto muito desse tipo de solução que o Araki faz o Jotaro ter, porque reforça aqueles aspectos de poucas ideias, mal educado, fodão, genial, em outro nível, porque as soluções que o Jotaro tira para resolver as situações são as mais absurdas possíveis. O Araki tem ótimas sacadas para fazer o Jotaro ser maneiro, e isso que torna ele mais legal que a maioria dos protagonistas. Poxa, é só pegar a batalha dele contra o Darby, onde ele vence o mano com base no apavoro, e o momento de catarse pra isso é quando ele aposta a alma da mãe dele no truco. Como que isso não é foda, tá ligado? É esse exagero que torna o Jotaro icônico. Mesmo com ele sendo um personagem básico, as situações que ele é botado pra agir exploram os lados mais absurdos e geniais desse arquétipo de personagem. Outros exemplos disso é, por exemplo, a batalha dele com o irmão do Darby, onde tem toda aquela cena icônica do Darby perguntando com qual mão o Jotaro ia socar ele. E a resposta é as duas. Eu disse que o Araki bota o Jotaro para resolver as situações de forma muito genial, muito divertida, mas nem sempre é assim. Algumas vezes ele só joga o Jotaro em meio a uma situação muito difícil e bota para ele resolver fazendo orá, e daí não é muito interessante, porque perde aquele bagulho dele resolver as coisas com base na criatividade. Porque normalmente
o Ora Ora vem depois dele reverter a situação. Mas quando o Ora Ora por si só é o único fator que resolve a situação, não é marcante, não é genial e faz parecer o Jotaro até mais genérico, porque é uma solução fácil, simples e sem criatividade. Eu sei que tem um pessoal que reclama que o anime distorceu a personalidade do Jotaro e deixou ele menos expressivo. Eu não concordo, tá? Mas sim, tem momentos onde ele tá feliz, surpreso, assustado e a adaptação deixa a expressão dele mais fechada. Só que não dá pra resumir a adaptação nesses pequenos momentos, até porque eles adicionam cenas expressivas pro Jotaro, como a própria cena final da parte 3, onde no fim da jornada, ele olha pra foto dos Crusaders e simplesmente sorri. Falando da personalidade e a forma que o Jotaro se expressa, a gente sabe que ele tem aquele jeitão mais frio, cuidadoso, distante, mas que conforme ele passa mais tempo com os Crusaders, você vê que ele é muito mais gentil e expressivo do que parece. Ele botando a mão no ombro do Polnareff no fim do arco do Stand 7 é uma forma dele demonstrar orgulho pelo amigo, e eu gosto disso. Por mais que ele seja pintado como frio, sem emoção, poucas ideias, quando ele tá com os amigos, ele é só um moleque de 17 anos aproveitando uma longa viagem. O Star Platinum é o interior do Jotaro gritando. Nos momentos mais difíceis e mais importantes, ele representa a alma forte do protagonista, assim como libera suas emoções escondidas. Seja um sorriso bobo do Stand, até ele descontando toda uma humilhação numa sequência de socos que dura 3 fucking páginas. Talvez o ponto mais discutível dentro do Jotaro é que ele é um personagem meio que sem arco, meio que sem uma função estabelecida. Poucas cenas realmente dá pra pegar e falar que tu consegue tirar algo que enriqueça o personagem do Jotaro ou o seu papel na história. Eu falei algumas aqui que eu realmente gosto, mas fora elas não tem muita coisa. Por exemplo, eu gosto muito da cena que ele tá enterrando o Wendell em sinal de respeito. Não é uma cena que representa algo muito grande, mas se talvez o personagem tivesse mais momentos assim, ele se tornasse mais interessante e até mais profundo. Eu entendo que o bagulho dele é só meter a porrada e beleza, mas enquanto o Joseph se destaca por ser quem guia o time e o Polnareff tem toda uma jornada e desenvolvimento, pra mim o Jotaro só se destaca como protagonista aqui porque ele é o que mais tem lutas. Então seria interessante se houvesse alguma trama ou ponto pra desenvolver algum fator do personagem. Não precisa desenvolver a personalidade, pode desenvolver algo em volta dele, alguma coisa que ele causa, sabe? Durante Stardust Crusaders, o Jotaro é um personagem que se você não comprar a persona dele, não tem o que tu fazer. Tu não vai gostar dele de jeito nenhum. Até porque ele não tem outros pontos para você apreciar. Só que também, na minha opinião, é nessa simplicidade que se faz o Jotaro. Ele é um personagem maneiro e que sabe ser maneiro da sua própria forma, o que torna ele muito icônico e diferente, mesmo sendo um personagem simples. Ele é um personagem que consegue ultrapassar barreiras, por mais básico que seja, porque o Araki conseguiu fazer um personagem que na simplicidade consegue ser icônico de todas as maneiras. Tipo, ele bota um monte de livro debaixo da jaqueta para se proteger de um monte de faca. O cara é muito genial, tá ligado? Meu veredito é que em Stardust Crusaders o Jotaro é sim um bom personagem. Se você comprar a ideia, se tu não comprar a ideia dele, aí não tem o que fazer, tu não vai gostar dele de jeito nenhum. Mas isso não se aplica no personagem no contexto geral, porque nós temos a parte 4. Diamond's Unbreakable renova o personagem do Jotaro sem distorcê-lo. Dessa vez ele recebe o papel de líder do grupo e ele cumpre perfeitamente esse papel. Essa versão do Jotaro pode não ter tantas lutas como teve na parte 3, mas ele consegue ser muito mais presente na narrativa, pelo fato de ser o Jotaro que movimenta e direciona o rumo da história. Muito mais do que qualquer outro líder de Jojo até então. Ele que chega na história procurando arco e flecha, ele investiga os stand users de Morio, direto a gente vê ele pedindo relatórios para a Fundação Speedwagon, e na virada contra o Kira, ele junto com o Koichi que descobrem a identidade do vilão. Inclusive, a relação dele com o Koichi é a que eu considero mais bem desenvolvida, junto com a relação dele com a Jolene. Nessa parte, o Jotaro, além de líder, ele é um símbolo de respeito muito forte e muito presente. Mais que o Joseph na parte 3, mas que a Lisa na parte 2. Tu pode ver que os vilões temem ele e os heróis o respeitam. Além de ser basicamente o mestre do Josuke e do Koichi. No episódio dos ratos mesmo, ele se sacrifica para que o Josuke pudesse resolver a situação. E com o Koichi a gente tem todo aquele respeito mútuo entre os dois. O Jotaro tem um orgulho do Koichi como se fosse filho dele. Eu acredito que seja porque ele enxerga o Koichi tendo todo aquele senso de justiça que os Crusaders meio que tinham.
Afinal, desde o início da história, ele é muito mais interessado em salvar Morio do que o Josuke. Por exemplo, no confronto contra os Nijimura, o Josuke termina a luta querendo ir embora e deixar o arco e flecha na casa, enquanto o Koichi, mesmo sem stand, se dispõe de ir sozinho atrás do arco e flecha, porque esse item é muito perigoso e poderia botar a cidade de Morio em perigo. Testemunhando a coragem dele, o Josuke se inspira e vai junto. Novamente, quando o Kira se revela e mata o Shigeshi, mesmo sem ter um vínculo com o garoto, o Koichi quem vai atrás de ajudar o Jotaro a investigar. Então, tem todo esse lance de ambos respeitarem a disposição um do outro. Tanto que na parte 5, o Jotaro recorre ao Koichi para ajudar ele. Todas as vezes que o Jotaro entra em ação, o cara é brabo. E como são menos momentos, eu sinto que eles são mais valorizáveis do que na parte 3. Eu lembro com muito carinho de cada hora do Star Platinum em Diamond Unbreakable, por exemplo. Pra mim, essa é a versão mais sólida do personagem. Ele agrega muito na parte 4 e cumpre o seu papel com maestria. Para muitos, a melhor versão do Jotaro é a de Stone Ocean, porque aqui o Araki toca em temas muito mais sensíveis e que botam sim uma profundidade a mais no personagem. Mas eu discordo que seja a melhor versão do Jotaro, porque ele aparece em pouquíssimos episódios e serve mais para agregar a Jolene do que para si mesmo. Mas é sim interessante o Araki tocar no ponto dele ter sido um pai ruim, mas que no final das contas estava sacrificando a família que amava em prol de protegê-los. Mas como eu disse, não tem tanto foco em desenvolver esses assuntos na ótica do Jotaro. Então, eu considero uma boa versão, mas não tem todo aquele carisma do Jotaro das partes anteriores, até porque as situações na qual ele é botado são muito urgentes. Então alguns aspectos que tornaram ele icônico não tem tempo para serem explorados. Ele é 90% do tempo sério, e no meio disso, a coisa que eu mais gostei foi ver a dificuldade dele tentando lidar com a Jolene. Você vê que ele não sabe expressar direito os sentimentos, e isso é legal. É o ponto mais interessante que mais agregou no personagem do Jotaro durante a parte 6, pelo menos na minha opinião. E eu não posso esquecer aquela chegada dele metendo o cacete no Pucci. O Jotaro pra mim é um bom personagem, mas não por ser profundo ou bem desenvolvido. Ele tem suas profundidades, como eu falei no caso da parte 6, mas elas servem como um extra, algo que enriquece o personagem, mas não são o principal ponto dele. Tu vai gostar muito do Jotaro por causa da persona dele, como é na parte 3, e na parte 4 dá pra adicionar os papéis dele de líder e mestre, que são muito bem colocados. Enfim, o que vocês acham do Jotaro? Eu sou o Rick, e se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa um like, porque isso me ajuda muito. E é isso aí.